Olá, meus queridos, tudo bem? Bora de teologia dos filmes hoje. Adoro essa série, embora eu nem sempre traga aqui, mas adoro essa série. Então, esse não é o primeiro Teologia dos Filmes, temos outros Teologia dos Filmes. Para você que está chegando aqui agora, Teologia dos Filmes são filmes que nós assistimos, filmes ou séries que nós assistimos, que não necessariamente são cristãos, mas que podem nos ensinar muito sobre a palavra de Deus. E dessa vez, a série que eu acabei de assistir, inclusive estou assistindo ainda porque eu estou começando a ver a série mais antiga, é Demolidor. Você assistiu? Você está assistindo? Se você não assistiu ainda, se você gosta dos filmes da Marvel, aconselho você a assistir tanto Demolidor quanto o Justiceiro e quanto os The Defenders. Todos eles disponíveis no Disney Plus, porque essas séries serão muito importantes para o filme do Homem-Aranha, que será lançado em julho. Então, se você gosta dos filmes da Marvel, se você acompanha a Marvel, sugiro para vocês assistirem essas séries, porque terão ali atores e as histórias repetidas no filme do Homem-Aranha. Então, fica a dica para vocês. Mas bora lá. Gente, geralmente, vocês podem ver aqui nos outros teologias que a gente trouxe aqui no canal, eu não trouxe ainda nenhum filme da Marvel, porque eu não sou muito, não consigo ver muita coisa boa nos filmes da Marvel relacionados à minha fé, embora eu assisto tudo, mas para vocês verem que não dá para tirar teologia de tudo que nós assistimos, né? Por exemplo, os Avengers, né? Tanto o Avenger mesmo, quanto a Era de Ultron, quanto o Ultimato, se eu não me engano, o Ultimato. Eles trazem ali uma ideia de uma divindade como um vilão. Então a gente tem, por exemplo, nos Avengers mesmo, né? Os Avengers até que interessante, porque tem uma fala bem interessante do Capitão América, né? Que uma agente lá da SHIELD fala: Capitão, você vai enfrentar esses homens, eles são quase deuses, né? E aí o Capitão América fala: eu tenho certeza que Deus não se veste assim. Eu ficaria aqui, capitão. Não tenho escolha. Esses caras são lendas, são basicamente deuses. Só existe um Deus. E tenho certeza que ele não se veste assim. É bem interessante essa fala deles. Mas, por exemplo, a Guerra de Ultron e o Ultimato, eles trazem uma ideia de uma divindade ruim ou má, que escolhe pessoas e mata outros e que tira o livre-arbítrio dela. Ouçam-me e alegrem-se. Vocês estão prestes a morrer pelas mãos dos filhos de Thanos. Fiquem gratos por suas vidas insignificantes contribuírem para o equilíbrio. Foi mal, a terra está fechada hoje. Arrumem suas coisas e se mandem daqui. Portador da joia. Esse insignificante animal fala por você? Com certeza não, eu falo por mim mesmo. Então já seria uma ideia calvinista meio caricata, né? Principalmente a série do Loki. Vocês assistiram a série do Loki? Né? A AVT, né? Já dando spoiler aqui se você não assistiu ainda, sinto muito. Mas a AVT, ela é de uma central, né? Que é responsável pelo destino das pessoas, né? Eles estão ali trabalhando pelo destino das pessoas. E aí o Loki, ele batalha para que as pessoas tivessem um livre-arbítrio. E até então elas tinham que seguir ali aquele caminho que era traçado para elas, né? Mas é uma ideia muito caricata de quem Deus é, porque claramente Deus não nos fez robô. O que a palavra de Deus nos diz é que todos nós somos escravos do pecado. Uma vez que o pecado entrou no mundo, porque Adão e Eva tinham um livre-arbítrio, eles tinham a liberdade de escolha, de escolher o bem ou o mal. Mas uma vez que o pecado entrou no mundo, nós perdemos isso e todos nós, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nos Salmos fala que em pecado concebeu minha mãe, né, como o rei Davi lembra. E em Gênesis capítulo 6, Deus afirma para Noé que desde a sua meninice, ou desde quando o ser humano ainda é bebê, o pecado já está agindo lá no coração dele. Então, nós perdemos isso quando o pecado entrou no mundo. E se Deus não intervisse na nossa vida, todos nós iríamos caminhar em passos largos para o inferno. Então, uma vez que todo mundo estava condenado ao inferno, Deus foi bom em salvar. Cristo morreu por um povo, não foi por toda a humanidade.
Mas todos nós merecíamos o inferno e todos nós íamos para o inferno, mas Cristo morreu para salvar. Então, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então é necessário crer em Cristo Jesus. Então, não é isso que os filmes da Marvel trazem. Eles trazem uma ideia de um Deus mau que escolhe alguns e pune outros. É como se alguns merecessem morrer, enfim, outros não. Enfim, uma ideia um pouco caricata de quem Deus é. Então, eu jamais tiraria coisa boa desses tipos de filmes, né? Inclusive, no filme de Ultron, o Ultron fala, né, quando ele tá chegando ali no finalzinho do filme, né, ele tá prestes a ser vencido pelos heróis, ele cita o que tá na palavra de Deus, né, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, mas Ultron é o vilão da história. Então, você vê, ele decide lutar contra os Avengers numa igreja, no centro da igreja, que seria no centro da cidade, né? Então, eles queriam realmente zombar de Deus quando eles fizeram esse filme. Então, embora eu tenha assistido todos os filmes da Marvel, né, eu sei, né, não leio o gibi, mas os filmes eu assisti a série do Loki, por exemplo. Inclusive, o Loki é o deus da mentira, então, né? Aí o Loki, que se torna o salvador, né, no caso da Marvel, um herói, ele consegue dar livre-arbítrio para as pessoas, mas ele é o deus da mentira. Então, não tinha muitas coisas boas para tirar da Marvel até então. Mas aí eu vi Demolidor. E ainda não tem tudo de bom para tirar do Demolidor, mas tem algumas coisas muito interessantes. Então, caso você ainda não tenha visto a série, então se você não quiser ver esse vídeo, veja a série, depois você volta aqui. Se você, assim como eu, não tiver problema com spoilers, porque eu não tenho problema nenhum com spoilers, mesmo que a pessoa me fale, eu vou querer assistir, né, o vídeo, o filme, a série, enfim. Então não tem nenhum problema com isso. Então bora lá, né? Assim, eu já falei sobre a Marvel aqui, agora lembrando, falei sobre os Thunderbolts quando eu assisti lá no cinema. Achei bem interessante os Thunderbolts também. Vou deixar linkado aqui, tá? Caso vocês queiram ver. Mas enfim, eu vi a série do Demolidor. Tem 2 temporadas de 2025 e 2026, né? Até agora, o último episódio foi semana passada, né? Da segunda temporada. Muito boa, por sinal. E eu vi algumas pessoas falando mal da série, porque a série estava muito monótona, muito repetitiva, porque os vilões eram os mesmos das séries anteriores, né, a série de 2015, enfim, mas eu tinha amado essa série, então eu vi a de 2025, amei, vi a de 2026, esse ano agora, né, achei um pouco maçante, achei principalmente os 3 episódios penúltimos, né, antes de vir o último, né, o 6, o 7, o 8 foi o último, né, então o 5, 6 e 7, achei um pouco maçante, mas enfim, eu gostei muito, e por causa dessa série que eu assisti, eu tô assistindo agora o mais antigo, né, de 2015, e eu falei pro meu marido que virou minha novelinha violenta, uma novela violenta, porque na segunda temporada começou ali aquele triângulo amoroso, né, entre o Frank e o Matt e a Carrie, né, Karen Page. Aí na terceira temporada o Matt descobre que a mãe dele era uma freira e tal. Essa novela mexicana, então eu tava adorando a minha novelinha violenta. Se você, assim como eu, não gosta muito de ver, que realmente essa série é bem sangrenta, mas ela não é tão sangrenta quanto o Justiceiro, né, porque o Matt, ele não mata, né, ele é herói, né. Então, se você, assim como eu, não gosta de ver muito sangue, braço quebrado, né, porque o vilão, que é o Wilson Fisk, ele é barra pesada mesmo, fecha o olho, é isso que eu faço, eu fecho o olho. Aí meu marido fala, Andressa, como você consegue assistir, assim, toda hora você tá fechando o olho? Pois. Eu adoro assistir minha novelinha violenta. Mas quando tinha essas questões das falas, né, um roteiro mais, assim, de diálogo, tem aquela questão do triângulo amoroso, a segunda temporada e tudo mais, então aí ficava divertido, sabe? Mas enfim, gente, foi uma série que eu gostei bastante. Meu marido gosta mais do Justiceiro, mas o Justiceiro, ele já é mais, assim, carnificina, sabe? Ele mata, e ele estrangula, demais. Mas enfim, coisas boas pra se tirar da série, né? Então, o Matt, né, que é o protagonista da série, né, que é o Demolidor, né? Ele é Matt Murdock, o advogado, e à noite ele é o Demolidor, o herói, né? Lutando ali contra os vilões, os bandidos ali, né? O Matt, ele acredita na redenção porque ele é católico. Então ele perde a sua visão quando ele é criança
Depois de um tempo, o pai dele morre, então ele tem muito sofrimento. Ele mora com o pai porque a mãe dele abandonou ele quando ele era muito pequenininho. Ele não sabia sobre a mãe dele. Até a terceira temporada ele descobre o que aconteceu com ele. E aí, ele é um rapaz muito sofrido, muito deprimido, muito triste. Só que ele lida diferente com as situações, né? Diferente de outras pessoas, como o Justiceiro, por exemplo, que ele quer vingança o tempo todo, ele tem sede de vingança. O plano de Deus é como uma linda tapeçaria. E a tragédia de ser humano é que só conseguimos vê-lo por trás. Com todos os fios esfarrapados e as cores turvas. E que só temos um lampejo da verdadeira beleza que seria revelada caso pudéssemos ver todo o padrão do outro lado. O Matt, ele acredita na redenção. Ele acredita que as pessoas, por mais ruins que elas sejam, elas podem se arrepender, elas podem... E por isso ele não mata, ele dá ali a sua punição, né? Ele bate, ele até deixa na UTI, como ele mesmo fala, mas ele não mata. Porque ele acredita que aquela pessoa, por mais que ele seja um bandido, um assassino, ele pode se arrepender, ele pode receber redenção. E é interessante que as pessoas, o ambiente, né, que ele vive, são pessoas que realmente mereciam o desprezo da sociedade, mas que se tornam amigos dele, né? Por exemplo, a Karen Page, que depois vira ali o par romântico com ele, ela, na vida, né, alguns anos atrás, antes de conhecer o Matt, ela era usuária de drogas, ela já tinha cometido assassinato e tudo mais, mas ela vai ali convivendo com o Matt, com o Fogg, né, ali, aquela amizade deles, e ela vai ali se tornando uma pessoa melhor, ela vira uma jornalista, né, ela tem uma carreira, e aí... Ele tem problemas, é complicado, como a maioria das pessoas. Pessoa difícil de entender, eu acho que no fundo ele... Você ama ele, não é? Você não sabe disso. Não sei o quê. O quê? Você... Lá no tribunal, rolando aquela confusão toda, estava estampado na sua cara. Você não consegue disfarçar. Ama ele. E ela recebe ali a redenção, né? Ela acaba tendo uma vida transformada, digamos assim, superando os obstáculos e tudo mais, né? E a série, principalmente a série mais antiga, de 2015, 2016, são 3 temporadas, né? Tem muito diálogo ali do Matt com o padre, né? Porque o Matt é católico. Então, na terceira temporada, ele começa a ter uma crise de fé, porque ele vê que as pessoas, por mais que ele salvasse algumas pessoas, ele não matasse, as pessoas, às vezes, abandonavam a cadeia ou o hospital e voltavam a praticar as mesmas coisas. Então, ele começa a ter ali uma crise de fé, e ele começa a achar que realmente era melhor matar mesmo do que acreditar que as pessoas se converteriam, né? E aí, só que aí ele apanha muito, ele quase morre, e ele vai parar justamente no convento, né? Onde ele, inclusive, foi criado quando era criança. E ali ele tem a sua fé restaurada, né? Ele tem muito diálogo com o padre, ele tem muito diálogo também com a freira, que depois ele descobre que era a mãe dele, enfim. Ela também está buscando redenção, ela reconhece que abandonar o filho não foi uma coisa boa. E aí você vai ter que ver a história para saber o porquê que ela fez isso, porquê que ela virou freira. Não vou entrar muito em detalhes em relação a isso, mas ela realmente volta a ser freira justamente para essa questão da redenção, de poder pagar pelos pecados que ela fez, enfim. Então tem toda essa questão, né? Tem muito, principalmente a série antiga, tem muito essa questão do diálogo, da redenção, do perdão, por pior que a pessoa seja, ela pode receber perdão, ela pode ter uma vida transformada, ela pode abandonar aquilo que é impossível aos homens, né? É possível a Deus. Então ela pode abandonar uma vida do crime, de drogas, enfim, e ter uma vida realmente restaurada e transformada. Isso é uma coisa muito boa que a série nos traz, mesmo sendo uma série bem sangrenta, tá? Você tem que ter... fecha o olho, é melhor. Melhor do que você se acostumar, porque ali você tá vendo aquela cena violenta, você começa a se acostumar com aquilo, é perigoso também. Então, essa é a parte boa da série. A única coisa que eu gostaria de destacar, que eu não concordo muito, mas isso aí você, né, releve, né? Porque também não é uma série cristã, é uma série católica, né? Inclusive tem uma parte também do Matt conversando com o padre, e eles falam sobre o pecado original. E aí, você que é católico, se você tá assistindo aqui, né, você pode me explicar um pouco
sobre como é que os católicos entendem sobre o pecado original, porque me deu um bug ali quando eu comecei a ver essa parte. Por quê? Para mim, os católicos acreditam em livre-arbítrio. Não questão de livre-arbítrio apenas arminiano, mas um livre-arbítrio pelagiano, tem diferença, né? Da questão de que o homem, no interior dele, ele é bom, de que ele tem uma luz interior, e que se ele olhar bem para dentro do coração, ele vira uma pessoa boa e tudo mais. E aí, só que aí o médico começa a conversar com o padre sobre o pecado original. Mas eles não entram muito a fundo, né, nesse assunto. Já sai dessa cena e vai para outra cena. E eu comecei a pensar, mas como assim? Ele entende sobre o pecado original, mas o pecado original diz que toda a raça humana caiu em pecado e que eles não podem se achegar a Deus, a não ser que o próprio Deus intervenha, né? E aí, Efésios capítulo 2 fala, ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E aí é Cristo que nos ressuscita, assim como foi ali com Lázaro, né? João capítulo 11. Mas, enfim, o ponto negativo é justamente esse, de que ele acredita na redenção do ser humano porque ele acredita que o ser humano lá no fundo é bom. E que ele tem um livre-arbítrio de poder escolher entre o bem e o mal. E isso já é um assunto meio complicado para quem realmente crê que no pecado original, de fato, que o ser humano, a raça humana, caiu em desgraça, né, se nós podemos dizer assim, quando o pecado entrou no mundo e toda a raça humana se torna escrava. Né? Um escravo ele não tem escolha, né? Ele é escravo do pecado. Então a redenção que o Matt acredita não é uma redenção baseada no sacrifício de Cristo. É aquela pessoa que se arrependeu e que então ela confia em Cristo, porque a obra de Cristo é essencial para a redenção. Frank, para! A redenção que ele acredita é que o ser humano no fundo é bom e que ele pode escolher entre o bem e o mal. Então, essa é uma ideia equivocada de redenção, que na verdade não é redenção de fato, é, enfim, a pessoa ali poder escolher entre o bem e o mal. Mas isso é a teologia dos filmes de hoje. Espero que vocês gostem. Caso vocês tenham, né, sangue pra assistir Justiceiro, assista também Justiceiro, porque vai sair um especial, se eu não me engano, dia 26 de maio. Se eu não me engano. E essas séries são importantes pro filme do Homem-Aranha, como eu já falei pra vocês. Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais. O plano de Deus é como uma linda tapeçaria. E a tragédia de ser humano é que só conseguimos vê-lo por trás. Com todos os fios esfarrapados e as cores turvas. E que só temos um lampejo da verdadeira beleza que seria revelada caso pudéssemos ver todo o padrão do outro lado. Como Deus vê.